Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, essa manhã o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, para dar um testemunho da sua morte e da sua ressurreição. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão. Senhor tomou o cálice da maldição, para que nós tomássemos hoje o cálice da bênção. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor nos trouxe dos nossos lares para estarmos juntos aqui como igreja, Senhor, como teu corpo, Senhor, para dar testemunho, Senhor, da tua obra redentora, Senhor, do teu sofrimento, Senhor, da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, confessamos que nós não merecíamos tanto amor, mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, em retribuição. Senhor Jesus, nós queremos acolher com mansidão, Senhor, as palavras que o Senhor tem falado para nós, Senhor, em retribuição, Senhor, nos leva a obedecer, Senhor, os teus ensinamentos. Senhor Jesus, abre o nosso coração essa manhã, Senhor, para recebermos mais um pouco da sua semente santa, recebermos mais um pouco da sua palavra, Senhor, e nos dê a capacidade de praticar, de aplicar, porque é a tua palavra que nos transforma. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Essa manhã, então, nós vamos compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias, como tem sido de praxe aos domingos. Deus, Ele insiste em nos fazer reinar, e Ele não tem sido assim econômico nas palavras. Ele tem distribuído de uma maneira abundante o seu falar nos últimos dias. Já visto que na segunda-feira nós temos uma comunhão administrativa dos irmãos que servem um pouco mais à frente na igreja em João Monlevade. Na terça-feira nós temos um encontro marcado, que é uma reunião de oração. Na quarta-feira nós temos a palavra profética, uma só trombeta, pelo Instituto Vida, pelo portal Instituto Vida para Todos, no canal do YouTube. Graças ao Senhor, todos temos acesso. Na quinta-feira temos a live, que é um reforçado encargo, que o Pedro, ele tem uma comunhão com seus cooperadores. Ele reforça aquilo que ele falou no domingo. Na sexta-feira, também temos a palavra profética, através do Instituto Vida para Todos, canal do YouTube, com o nosso irmão Esdras, que também tem falado para nós palavras encorajadoras. Ele tem falado nos últimos dias sobre pondera estas coisas. Ponderar o quê? Ponderar a palavra profética e as orientações que o Senhor tem dado para nós. No sábado, para a honra e glória do Senhor, nós retomamos as nossas reuniões presenciais. Também tem o falar abundante do Senhor, que é o resultado do que o Senhor nos alimenta durante a semana através do alimento diário. O alimento diário, irmãos, que, sem sombra de dúvida, é a própria palavra de Deus. Não podemos ter uma falsa religiosidade, dizendo que, eu não gosto de outros livros, eu prefiro a Bíblia. Falando assim, nós estamos sendo enganados pela nossa própria consciência, porque o alimento diário é Bíblia pura. O alimento diário é Bíblia pura. Antes de se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. É a primeira orientação que o alimento diário dá para você. Invoque o nome do Senhor. Segundo, ele fala,
Leia os versículos propostos no dia. Irmãos, e se nós lermos como realmente deve ser feito, nós vamos gastar um bom tempo nesta refeição. Então são vários versículos no cabeçalho ali. E depois tem um versículo principal. E o alimento diário nada mais é que a explicação desses versículos. Então o alimento diário é Bíblia pura. Você não consegue ler o alimento diário sem a Bíblia. Então, o alimento diário, nós precisamos dar o devido valor. Como eu disse, o Esdras, ele fala para nós ponderarmos estas coisas. Isso no sábado. No domingo à noite, também pelo YouTube, pelo portal Instituto Vida para Todos, temos também o falar profético do nosso irmão Pedro, que tanto o Esdras como Pedro, nos últimos dias, eles têm nos falado do valor da palavra de Deus e do resultado da palavra de Deus. O Pedro, no último domingo, ele falou do maná escondido e falou da pedrinha branca com um novo nome. E ali, quando ele fala do maná escondido, ele está falando de uma experiência mais profunda na palavra de Deus. O maná é um pão que estava escondido nos Santos dos Santos, dentro do templo, no Santo dos Santos, que é a repartição mais íntima do templo, dentro da arca e dentro de um potinho. O maná escondido é um pão, mas não é o maná que os pais comeram no deserto, no Velho Testamento, na Velha Dispensação. Esse maná é a experiência profunda de Cristo. O próprio Cristo falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Então, Cristo é o nosso verdadeiro alimento, mas não está tão disponível como descia do céu. Requer uma busca íntima sua com Deus. Esse maná escondido é o alimento, é a palavra de Deus, mas que requer uma profundidade. Precisamos sair da superficialidade e buscar em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, porque como a alva vem, a vinda do Senhor é certa. Então nós precisamos ter uma intimidade maior com o Senhor. E ele tem falado sobre a palavra do Senhor. Então, e essa palavra, como fala para nós lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Hebreus 4,12 fala que ela é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, separa juntas e medulas e discerne pensamentos e propósitos do coração. Esse é o maná escondido. Mas por que na minha vida eu não tenho recebido transformação na alma? Porque a palavra, e a Bíblia não mente, a palavra fala que ela é poderosa para transformar a minha alma, que ela é viva e eficaz, fala que ela é lâmpada para os meus caminhos, né? Ela é luz para os meus pés, é a palavra do Senhor. Mas por que ainda eu tenho dificuldade? É porque eu não tenho desfrutado dessa palavra como o maná escondido. Ou seja, eu não tenho tido tanta intimidade, tanto respeito, tanta atenção, tanto cuidado, tanto zelo. Ó Senhor Jesus. E aí Pedro falou no domingo sobre história da igreja. Ele falou de alguns irmãos que vieram antes de nós. E falou de algumas pessoas querendo uma transformação na vida, buscaram outros caminhos.
Ele falou de Paulo de Alexandria. Esse Paulo de Alexandria, ele era um cristão, ali na igreja primitiva, no ano 200, 300, até do ano 200 até o ano 500 é que esse movimento ganhou força. Ele achava que, primeiro ele foi perseguido pelo império, perseguido politicamente, e aí ele foi para o deserto, e aí ele foi morar numa tumba. Então ele acostumou com aquele tipo de vida, e ali ele travava umas guerras contra o seu próprio corpo, porque baseado naquela palavra que Paulo deu testemunho em Romanos, né? Em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Então ele achava que ele precisava torturar o seu corpo para receber uma transformação. Isso não é verdade, irmãos. Em Timóteo, Paulo deixa claro que esse rigor ascético, que você chicoteia o corpo, que você tortura o corpo, não tem valia nenhuma contra a sensualidade. Muito pelo contrário, aguça. Então, esse Paulo de Alexandria, ele teve esse viver e achava que esse rigor ascético, que destruindo o corpo, ele ia destruir também as tentações, ia receber transformação. Nada disso, irmãos. São ensinamentos diferentes. E vejam só, que ele tendo esse estilo de vida, muitas pessoas seguiram ele, foram atrás dele para ver. E aí ele acabava com o corpo dele e morreu depois de pouco tempo. Então, teve pouca utilidade para a obra do ministério. Teve pouca utilidade naquela missão que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Então, se você destrói o corpo, que o corpo é um invólucro, é um recipiente para receber a alma e o espírito. Se você destrói o corpo, então como que você vai ser útil ao Senhor? Como você vai ser um vaso de benefício, um vaso de bênção para Deus? Então, o que transforma o ser humano não é chicote no corpo. O que transforma o ser humano é o maná escondido, é a palavra viva do Senhor. Ó Senhor Jesus. Também, além do Paulo de Alexandria, teve o Antão. Tem até uma cidade, né, que chama Santo Antônio do Antão. Agora nós descobrimos, domingo, eu nem sabia disso, nós descobrimos que teve um cristão há quase 2.000 anos atrás, 1.500, 1.700 anos atrás, que viveu no Egito. Esse Santo Antônio do Antão, o catolicismo denominou Santo Antônio do Antão. Então, o Antão foi também para o deserto, morar numa caverna, e ali travava também batalhas e tal, tinha um viver enclausurado, longe da sociedade, longe de todo mundo. Achava-se que fazendo assim ia chegar à santidade. Nada disso, irmãos. Infelizmente, o que ele fez é arrumar um monte de seguidores, e ele foi considerado o pai dos monges que vivem nesses monastérios. Então, irmãos, nem o asceticismo, nem o monasticismo, isso não tem valor nenhum com relação à transformação do ser humano. A transformação do ser humano tem que ser ferro com ferro, tem que ser os irmãos vivendo em sociedade. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ali em João 17, ele fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é um ensinamento saudável, mas não, alguns achavam naquela época que precisava ter um viver isolado, irmãos. Muito pelo contrário. Ó Senhor Jesus, as grandes heresias, né? Às vezes até coisas assim, pesadas, sexualmente falando, acontecia nesses monastérios, nesses conventos. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque
contra os desejos da carne, só um exercício de espírito, só um espírito exercitado para vencer os desejos da carne. E o espírito, ele é exercitado muito pela tua comunhão na palavra de Deus, porque o próprio Jesus falou assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos de mudar a nossa atitude com relação ao alimento diário, com relação à Bíblia, com relação à palavra do Senhor. Nós precisamos vê-lo como esse maná escondido. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esse o Senhor faz revelar os segredos do coração. Irmãos, nós precisamos ser mais íntimos do Senhor. Conhecer o Senhor, né? Paulo teve essa experiência, conhecer a Cristo e ser achado nele. Senhor Jesus, ele abandonou o resto como lixo para ganhar mais a Cristo. Então, quanto mais ele ganhava mais a Cristo, o Cristo exaltado, ele abandonava outras coisas. Não é o contrário, irmãos. Não é abandonar para depois buscar Cristo, é o contrário, é buscar Cristo, ganhar Cristo. Aí você vai ver que isso tem muito mais valor. Aí você abandona outras coisas. Irmão, nós precisamos valorizar a palavra. E o Senhor tem se derramado abundantemente nesses últimos dias. Senhor Jesus. Então, Pedro tem falado conosco dessa intimidade, desse maná escondido, de não contentar só com o que está no solo, mas no subsolo. Não contentar só com a superfície, mas buscar, cavar, bater, abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Pedir e dar-se-vos-á. Sim, irmãos, precisa dessa busca. Senhor Jesus. Hoje a gente fala que o bem mais precioso da gente, a gente fala que é a saúde, né? Saúde. Alguns, ainda mais nessa época de pandemia, né? Outros falam que é o tempo, mas o nosso bem mais precioso não é a saúde, não é o tempo, é o amor. Senhor Jesus. É o amor, irmãos. Não precisa nem ser um super espiritual para perceber isso. Qual a mãe, qual o pai não daria a sua saúde por amor do seu filho? Então, o amor, esse eu estou falando do amor humano, imagina o amor divino, muito mais, mas a gente briga, é ou não é? Defende com unhas e dentes na hora da questão da saúde, e tem que cuidar mesmo, né? Mas nós temos que lembrar que o amor ágape, o amor de Deus, que é o ensinamento mais antigo do próprio Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, está acima de qualquer outra coisa. Senhor Jesus, e quanto mais eu amo, Senhor, mais eu vou fazer a vontade do Senhor. E esse amor, irmãos, vem muito da palavra de Deus. É a palavra que coloca esse amor no meu e no seu coração. É a palavra, a palavra. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho. Na versão King James atualizada fala assim, olha, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nas outras versões fala que no princípio era o verbo, mas na King James fala, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí no versículo 12, 14 fala que a palavra se fez gente, a palavra se encarnou, e viveu aqui no meio de nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra é o próprio Cristo. Por isso que eu preciso mudar a minha atitude com relação à palavra. Por isso que a palavra é igual amor, porque a palavra é o próprio Cristo, e Cristo é amor. Senhor Jesus,
porque o Cristo é o próprio Deus. Então, na quarta-feira, seguindo a linha aí de valorizar a palavra, de ter uma mudança com relação à palavra, de pedir ao Senhor, faz um milagre, Senhor. Eu não quero ser um cristão como antigamente, ou um cristão como no passado, Senhor, que acostumou a viver a vida da igreja e que perdeu o primeiro amor, aquele amor do princípio, aquele fogo, igual nós vimos ontem, aquele fogo que as pessoas achavam que vocês estavam loucos. A minha mãe batia no meu quarto há 28 anos atrás, dizendo: desliga esse toca-fita aí que você está ficando doido. Irmãos, eu estava ouvindo aquela lição de vida número 1. Eu ficava ouvindo aquelas lições de vida e virava a madrugada, mas vai passando o tempo. Ó Senhor Jesus, restitui, Senhor, em mim a alegria da salvação, o amor do princípio. Ó Senhor Jesus. A igreja em Éfeso, desejável, ela deixou o amor do princípio, da simplicidade, ela deixou a palavra profética. Irmãos, nós vamos deixando aos poucos, porque a gente vai crescendo, tendo experiência, vai ligando no piloto automático, mas Senhor, faz um milagre. Senhor, muda a minha atitude com relação à palavra, me leva a valorizar a palavra, ter um cuidado, uma atenção, ver que é importante a palavra em primeiro lugar, porque a palavra é o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus, ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra que vai me aquecer em tempos de frieza espiritual. A palavra de Deus que é fogo, o Deus que é fogo consumidor, Ele usa a palavra. Ó Senhor Jesus, Paulo falou para Timóteo: Deus não tem dado para você, Timóteo, espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Reacende, reavive a chama do dom de Deus que está. Irmãos, a chama do dom de Deus está aqui, mas é possível nós reacendermos essa chama. Ontem nós vimos na palavra, e também essa semana, durante o alimento diário, durante o desfrute do alimento diário, que muitas coisas funcionam como iceberg, como blocos de gelo para apagar o nosso desfrute espiritual. Nós vimos ontem que alguma dessas coisas é o mistério da iniquidade. Nós vimos que é o declínio, que são os tempos difíceis, mas vimos também que a ansiedade, a preocupação diária, as ansiedades, as preocupações do dia a dia, os problemas da igreja e também as filosofias e ideologias, tudo isso serve para apagar o nosso espírito, a chama do dom de Deus, esse espírito que precisa incendiar. Ó Senhor Jesus, o fogo ele tem no mínimo 3 funções. Primeiro, ele ilumina. Segundo, ele aquece. Terceiro, ele queima as impurezas. Esse fogo, irmãos, ele é um fogo santo, não é um fogo, lembra de fogo estranho que ofereceram ali Nadab e Abiú? Eles pegaram um fogo qualquer, mas tem que pegar o fogo do altar. Sabe por quê? Porque o altar, ele não era acendido com uma fonte humana, batendo pedra, porque na época não existia fósforo, mas não, era o fogo que vinha de Deus, do trono de Deus. Eles colocavam um altar, oravam a Deus e vinha, pegava aquele fogo. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse fogo também para aquecer o seu interior, para te iluminar, para queimar as impurezas, ele vem de Deus, ele vem do Santo dos Santos, e o Santo dos Santos hoje está no seu espírito. Ó Senhor Jesus, é uma conexão direta do Deus que está no seu espírito com Deus que está no seu trono, porque Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele está nos mais altos céus, mas Ele também está no seu interior.
Ó Senhor Jesus. Então, por meio da palavra, irmão, mesmo se não tiver com vontade, coma a palavra. Um diagnóstico da Covid, você não tem paladar. Você perde também o olfato. Mas a orientação é que não deixe de comer. Se você perdeu o olfato pela palavra de Deus, se você perdeu o paladar, não deixe de comer. Coma, que isso vai te fazer crescer. Coma, que isso vai te transformar. Aí, irmãos, nós tivemos na quarta-feira uma excelente palavra com o nosso irmão Miguel, dizendo: não negligenciar a palavra de Deus. Vamos ler esse versículo lá em Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4. Senhor Jesus, amém. Hebreus capítulo 2, isso, versículo 1 a 4. Senhor Jesus, amém. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, aleluia, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos negligenciar. Ó Senhor Jesus, ao contrário de negligenciar, é apegar com mais firmeza. Então, como eu na introdução eu disse que as pessoas consideram muitas vezes a saúde, a vida em primeiro lugar, que é mais importante. Depois elas falam que também o tempo é muito importante. O tempo, realmente, nós vimos que o amor, a palavra, Cristo, é o essencial. O tempo, ele vai medir o que você realmente valoriza. Porque o que você valoriza, você vai gastar o seu tempo. É necessário, irmãos, nós aumentarmos o nosso tempo com relação às coisas espirituais. Porque isso vai determinar se você dá importância a isso ou não. Ó Senhor Jesus, e o Senhor tem falado para nós que o tempo se aproxima. Ó Senhor Jesus. Então nós não temos tanto tempo, mas o tempo que temos, nós precisamos gastá-lo bem. E aí, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Senhor Jesus, então se eu gasto alguns segundos, ou nem alguns minutos, ou por dia, com relação à oração, à palavra, é sinal que eu não me importo com essas coisas. É sinal que eu sou negligente, que eu estou negligenciando. Então, falta de atenção, desleixo, falta de aplicação, ó Senhor Jesus. Aí aqui no versículo 3 fala assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, essa palavra é que nos salva. E não é uma salvação pequena, é uma tão grande salvação. Irmãos, o conteúdo nosso não é um conteúdo pobre, não é um conteúdo místico, não é um conteúdo de asceticismo, não é um conteúdo que você tem que bater no seu corpo para castigar ele, para você ser santo. Não!
o que nos santifica é o próprio Deus, é a nossa própria comunhão com o Senhor por meio da palavra. O que nos purifica é o sangue de Cristo, o que nos regenera é o lavar da palavra, e o que nos renova é o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Deus triuno, Ele que nos transforma e que nos santifica. E que grande salvação é essa? Irmãos, é o evangelho do reino, é o evangelho completo. Por isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, pondera nessas coisas, ó Senhor Jesus. Ele fala assim para Timóteo no capítulo 2, no versículo 1 e 2 de 2 Timóteo, ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Ó Senhor, o que de minha parte ouviste, está relacionado ao conteúdo. O que da parte de Paulo, Timóteo ouviu? Ouviu sobre essa tão grande salvação, ouviu sobre a economia de Deus, ouviu sobre o plano de Deus, o dispensar do Pai, do Filho e do Espírito para dentro do homem tripartido. Ele ouviu essas coisas, ele ouviu os sãos ensinamentos, ele ouviu essas coisas, irmão. Ele ouviu do evangelho do reino, ele ouviu do evangelho completo, mas o que? Ouviu os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. É isso tudo que nós temos ouvido, irmãos. Isso é o conteúdo da tão grande salvação. O que mais ele ouviu de Paulo? Ele ouviu de Paulo que se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra e oração, você vai contemplá-lo como por espelho. Você não vai só olhar de relance, mas você vai contemplar, você vai gastar um tempo, você vai aplicar a palavra, você vai julgar fora toda falta de interesse, você vai julgar toda a preguiça. Ontem nós lemos um versículo que fala que no zelo ao Senhor não sejais preguiçosos, sede fervorosos ao Senhor. Sede fervorosos ao Senhor, borbulhantes. Esse é um ministério que o Senhor colocou. Então, o que Timóteo ouviu de Paulo? Ouviu sobre o ministério. E qual é o ministério? É o ministério da nova aliança. Paulo falou em 2 Coríntios, ele falou assim: olha, o ministério da velha aliança era letras de tinta gravada em pedras. O ministério da nova aliança é gravado nos nossos corações. É um ministério do Espírito. Se aquele ministério do Velho Testamento houve a sua glória, muito mais o ministério do Espírito. Então ele ouviu sobre esse ministério, irmãos. E o que é ministério? O ministério é a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, o ministério é o ministério do Espírito. Aí Paulo falou que é necessário você contemplar, é necessário você gastar um tempo, é necessário você gastar um tempo na palavra, é necessário você, porque aí fazendo assim você vai sendo transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então essa grande salvação é a nossa transformação, ó Senhor Jesus, e de quebra, quando o Senhor voltar, o galardão, o reino. Mas mais importante que o reino é a nossa transformação. Irmãos, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para nós sermos iguais a Ele. João também falou sobre isso. João falou assim: olha, esse ministério é glorioso, se credes, verá a glória de Deus. João falou sobre esse ministério ali em João capítulo 14 ao capítulo 17. Ele falou assim: olha, o ensinamento superficial fala só o seguinte: você recebeu a salvação e você não vai mais para o inferno, você vai morar com Deus. Esse é um ensinamento superficial, mas um ensinamento da palavra, que está ali no maná escondido, fala muito mais. O que Paulo fala em Romanos? Ele fala assim: olha, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, por meio da morte do seu Filho, muito mais
Nós seremos salvos por meio da sua vida. Está falando de salvação completa, irmão. Não é destruir o corpo, mas é destruir os feitos do corpo por meio do exercício do Espírito. Paulo fala em Romanos que quando você exercita o Espírito, até os seus membros mortais ganharão vida. Isso é transformação em vida. Não é só você esperar, quando Jesus voltar eu vou receber o galardão, vou governar com ele, não. O evangelho que nós recebemos hoje, o ministério, ele fala de transformação, e é transformação em vida. É exalar o bom perfume de Cristo hoje. Ó Senhor, as pessoas chegam até nós sentir a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, é refletir como espelho a glória do Senhor hoje. Por isso que Paulo falou que esse evangelho é o evangelho da glória de Deus. Então, o conteúdo do nosso ministério, irmãos, é o evangelho da glória. O evangelho da glória é o evangelho da transformação. Então, nós não estamos, nós estamos sendo conduzidos à glória. Hebreus fala isso, que o Senhor, ele aprendeu a obediência, né? Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, e agora ele conduz muitos filhos à glória. E conduzir à glória é nós sermos inseridos e colocados dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Só que ele é santo, ele é justo, ele é glorioso. Mas como nós, com essa natureza pecaminosa, nós seremos introduzidos, irmãos, por meio do lavar da água da palavra, por meio do sangue de Cristo e por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Nós estamos indo rumo à glória. Ó Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Agora é um tempo para os irmãos compartilharem sobre essas verdades que têm sido faladas. Jesus é o Senhor. Amém.